Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nessa videoaula a gente vai falar sobre os conteúdos da AE do quarto bimestre de estudos literários, ok? Então, vamos lá. Então, o primeiro tema que a gente precisa falar é o pré-modernismo. Então, o pré-modernismo ele vai ali de 1902 a 1922 e vai ser um período de transição dos movimentos do final do século XIX para o modernismo, que começa em 1922. Então, assim, os textos pré-modernistas, eles vão ser caracterizados aí por algumas influências do século XIX, que vão ser, então, a linguagem erudita e também o cientificismo, ou seja, né, positivismo e determinismo, e também a antecipação do modernismo. Então, nesses textos, a gente vai ter a presença de uma linguagem mais coloquial e também de temas especificamente brasileiros. E assim, nesses textos pré-modernistas, a gente vai ter uma linguagem que ela é mais objetiva e direta, ou seja, ela vai ser uma linguagem muito parecida aí com a linguagem jornalística. E alguns autores representativos que a gente consegue destacar são o Euclides da Cunha, o Lima Barreto e o Monteiro Lobato. E também é importante a gente ressaltar que o livro que inaugurou o pré-modernismo foi Os Sertões, do Euclides da Cunha. Então vamos falar um pouco mais sobre esse livro, que foi tão importante porque inaugurou, né, o pré-modernismo. Então assim, esse livro ele foi publicado em 1902 e ele vai fazer um registro e uma análise da Guerra de Canudos, que, assim, a gente tinha lá no Nordeste brasileiro, a gente tinha o Antônio Antônio Conselheiro, e ele era um beato, enfim, muito religioso, e ele vai fundar o Arraial de Belo Monte, né, o Arraial de Canudos. E várias pessoas vão começar a migrar para essa região, para esse arraial, pessoas que estavam ali em situações de extrema miséria, então elas vão encontrar no Antônio Conselheiro alguma fé, então elas vão se dirigir para esse local. Só que o que vai acontecer é que, num determinado momento, o Antônio Conselheiro ele vai entrar em conflito com as forças republicanas do Brasil, e aí a gente vai ter um conflito armado entre o exército brasileiro e o Arraial de Canudos, né? Enfim, os Canudos, que vai acabar então com a destruição total do Arraial de Canudos. Então, esse livro vai justamente fazer uma análise dessa guerra. E, bom, nesse livro a gente consegue observar uma influência do determinismo e também uma linguagem erudita, então a gente tem essa influência dos movimentos do século XIX. Só que a gente também vai ter aí os temas especificamente brasileiros, porque essa Guerra de Canudos é uma coisa muito brasileira, né? Enfim. Então a gente vai ter essa antecipação do modernismo, por isso que se caracteriza, né, como um texto pré-modernista. E o livro ele é dividido em três partes. Então a primeira parte, que se chama A Terra, a gente vai ter a apresentação das características do sertão nordestino. Então a gente vai ter aí características sobre o solo, sobre o clima, sobre a vegetação, o relevo. Aí na segunda parte, que se chama O Homem, a gente vai ter o retrato do sertanejo ali, do Arraial de Canudos. E a gente consegue observar nessa parte do livro uma visão determinista muito forte, né, sobre como o meio determina quem é o sertanejo. E na terceira parte do livro a gente vai ter a luta, que vai ser a narração dos conflitos entre o exército brasileiro e os canudos, né, os seguidores de Antônio Conselheiro. Mas sobre os sertões eu acho que é basicamente isso que a gente precisa saber. Agora vamos falar um pouco sobre o Lima Barreto, né? Então, assim, o Lima Barreto foi um escritor brasileiro muito importante, pré-modernista também, e algumas características gerais das suas obras que a gente consegue destacar são a crítica à política e à burguesia nacional, crítica ao racismo, ao regime republicano brasileiro, e também nas obras dele a gente consegue observar uma maior simplicidade sintática e lexical. Então, assim, um dos livros mais importantes do Lima Barreto, né, um dos livros pré-modernistas mais importantes dele, é justamente Triste Fim de Policarpo Quaresma. Bom, esse livro, ele não apresenta nenhuma influência do século XIX, mas ele apresenta, então, aí, linguagem coloquial e também temas, né, especificamente brasileiros. Então, ele vai falar sobre o nacionalismo, a revolta da Armada e também sobre a Primeira República. Então, é uma obra que é justamente por não ter essas influências do século XIX, ela vai estar bastante próxima aí do modernismo. Bom, nesse livro o personagem principal é o Policarpo Quaresma, que é um homem muito nacionalista, enfim, muito estudioso. E quando a gente vai olhar para a etimologia do nome dele, a gente consegue perceber que basicamente significa que ele é uma pessoa frutífera e sofrida que se sacrifica e busca os elementos tipicamente nacionais. E, bom, justamente ele fazia isso, né? Ele era uma pessoa muito nacionalista. Tanto que, por meio desse personagem, o Lima Barreto vai estar criticando esse nacionalismo que é muito romântico ou que acaba idealizando a sociedade e, enfim, esse nacionalismo que é muito exacerbado.
E, bom, o livro ele é dividido em 3 partes, e cada uma dessas partes vai constituir uma decepção do Policarpo Quaresma para com o governo, né, brasileiro, enfim, para com a realidade do Brasil. Então, a primeira decepção vai dizer respeito à cultura. Então, o que vai acontecer? O Policarpo ele vai redigir um documento em tupi e vai enviar esse documento em tupi para o governo brasileiro. E nesse documento ele pedia então que o tupi se tornasse a língua oficial do Brasil, porque ele via ali nos elementos indígenas, na cultura indígena, os elementos e a cultura tipicamente brasileiras. Enfim, então ele vai enviar isso para o governo brasileiro e aí ele vai ser mandado para um hospício. E, bom, aí na segunda parte do livro, a gente vai ter uma decepção que diz respeito à agricultura. Então, o que vai acontecer? O Policarpo ele vai sair do hospício e aí ele vai se instalar ali numa fazenda e vai começar a plantar sementes e frutos que eram tipicamente brasileiros também. E ele vai começar a perceber que o governo brasileiro ele não favorecia os pequenos agricultores. Ele, na verdade, prejudicava e não fornecia nenhum tipo de apoio a eles. Ele vai perceber que o governo brasileiro estava mais interessado ali nos grandes agricultores. E isso vai decepcionar o Policarpo, obviamente. Aí no final do livro a gente vai ter a terceira parte, que vai ser uma decepção que diz respeito à política. Então o que vai acontecer? A gente vai ter lá a revolta da Armada acontecendo, e o Policarpo ele vai lutar ao lado das forças brasileiras, contra os revoltosos nessa revolta. E aí, enquanto ele faz isso, ele percebe que várias pessoas elas eram simplesmente presas e desapareciam. Assim, elas eram literalmente mortas pelo governo. Então, o Policarpo ele vai se deparar com esse autoritarismo brasileiro da Primeira República e vai denunciar. Só que quando ele faz isso, ele é condenado à morte. Por isso que é um triste fim, né, de Policarpo Quaresma, porque no final do livro ele vai acabar sendo condenado à morte. Mas sobre esse livro, eu acho que é basicamente isso que a gente precisa saber. Agora a gente vai falar um pouco sobre um outro autor pré-modernista, que era o Monteiro Lobato. E, assim, o Monteiro Lobato, ele tem várias polêmicas de racismo nas suas obras, em várias de suas obras, inclusive no Sítio de Pica-Pau Amarelo, mas onde, assim, a obra central dessa discussão sobre o racismo do Monteiro Lobato é a obra Presidente Negro ou O Choque das Raças. Então, assim, o que acontece nesse livro? Um personagem lá vai criar uma máquina que permitia aos humanos enxergar o futuro, ver o futuro. Essa máquina vai se chamar de porviroscópio. E o que vai acontecer é que esses personagens aí do livro vão observar as eleições estadunidenses de 2228. E, bom, em 2228, nos Estados Unidos, já existiam, então, tratamentos estéticos para branquear a pele e também para alisar o cabelo. E o Estado, de uma certa forma, controlava a taxa de natalidade entre os negros. Então, o que vai acontecer? Nessas eleições, a gente vai ter 3 partidos concorrendo entre si: o Partido Branco, o Negro e o Feminino. Quem vai ganhar vai ser o Partido Negro. Só que, a partir da ascensão de um líder negro, né, de um governante negro ao poder dos Estados Unidos, o país começa a entrar em decadência. Ou seja, o Monteiro Lobato associou a liderança de uma pessoa negra à decadência de um país. Então, assim, o Monteiro Lobato, ele era de fato um ativista político em prol do racismo, não tem como negar isso. E o racismo está presente em muitas das suas obras. Só que o que pode acontecer é que quando a gente lê esse texto aqui, Negrinha, a gente pode achar que o Monteiro Lobato não era racista. Mas, na verdade, a gente consegue ver que, assim, ser contra os maus tratos aos negros, enfim, a população ex-escrava, não anula o fato de que alguém pode ser racista. Então, essas duas coisas podem coexistir. Então, vamos falar um pouco sobre esse conto, né? O conto, ele, enfim, não apresenta influências do século XIX, tem uma linguagem mais coloquial e vai ter um tema especificamente brasileiro, que vai ser a persistência das práticas da escravidão e, às vezes, até mesmo da escravidão, mesmo após ela tendo sido abolida. Então, assim, a Negrinha vai ser a personagem principal e ela é uma criança órfã, filha de mãe escrava, então ela nasceu ali no contexto da escravidão, e a gente consegue perceber que ela não tem nome. Ou seja, se ela não tem nome, ela não tem individualidade. Ela era só um objeto, só uma coisa, né? Não era nem direito uma pessoa, uma humana. Então a gente consegue observar essa desumanização, essa coisificação, essa redução da negrinha à sua característica racial, à sua cor de pele. Bom, aí a gente tem também a Dona Inácia, que era a dona da fazenda, e ela era contra, né, esse novo regime, esse regime pós-abolição, né, enfim, que agora os negros, enfim, não eram mais escravos, eles eram iguais aos brancos, etc. Ela era contrária a isso.
E a Dona Inácia, ela então aplicava castigos e maus tratos à negrinha, né? E esses castigos e esses maltratos, eles iam então desde agressões verbais até agressões físicas. E ela se deleitava com isso, era assim, o paraíso para ela. Ela adorava maltratar a negrinha. O que vai acontecer é que em um determinado dia, duas sobrinhas da Dona Inácia, que eram loiras de olhos azuis, obviamente, vão chegar na fazenda dela para visitá-la e vão começar a brincar, enfim, vão ter suas bonecas, seus brinquedos e vão brincar livremente. E a Dona Inácia não as importunava quanto a isso, não se incomodava, assim, porque a negrinha era proibida de fazer qualquer barulho, até, às vezes até mesmo de chorar ela não podia. Então, a negrinha vai se sentir muito diferente dessas meninas, obviamente. Aí o que vai acontecer é que, num determinado momento, a negrinha pega uma das bonecas dessa menina e se encanta com essa boneca, porque ela nunca tinha visto uma boneca. E as sobrinhas da Dona Inácia se divertem com isso, né? Porque para elas uma boneca era uma coisa extremamente banal, né? Mas, enfim. Então, a Dona Inácia até deixa a negrinha brincar um pouco com as sobrinhas, para de maltratar ela tanto assim. Só que aí depois que as meninas vão embora, a negrinha de novo não pode mais brincar, não pode mais falar, não pode mais chorar, não pode mais fazer nada. E ela vai se sentir muito triste com isso, porque essa boneca, né, vai ser meio que uma representação da conscientização e da decepção da negrinha. Porque a partir do momento que essas meninas vão embora, levam essas bonecas embora, a negrinha percebe que ela era diferente delas e que ela nunca poderia mudar isso. E que ela era uma humana, assim, não era um objeto, ela podia brincar. Mas a Dona Inácia não deixava que ela brincasse. Então ela vai ter essa conscientização. E isso vai deixar ela extremamente triste, extremamente desanimada. Então, a negrinha vai entrar em um estado de depressão, ela vai ficar sem ânimo nenhum para viver, e como ninguém cuidava dela, esse estado só vai se agravando. E o que vai acontecer é que ela vai acabar morrendo. E aí, na hora da morte dela, ela vai se ver aí rodeada por bonecas que vão representar até mesmo anjos, né, pra ela. Enfim, e aí a negrinha acaba morrendo. E quando ela morre, ela vai deixar só duas lembranças. A primeira vai ser para as sobrinhas, né, da Dona Inácia, que vai ser uma lembrança de riso, de escárnio, porque essas sobrinhas se divertiam às custas da negrinha, riam muito dela, porque essa menina como pode alguém não ter uma boneca, nem saber o que é uma boneca? Então, assim, elas riam muito por conta disso. E a lembrança que a negrinha vai deixar para Dona Inácia vai ser saudades da violência, porque a Dona Inácia, quando a negrinha morre, vai ficar, nossa, que saudades de bater naquela menina, como era bom poder bater nela. Então, basicamente, são essas lembranças que a negrinha vai deixar. E tem mais uma coisa que a gente pode falar sobre esse livro, que é o Cuco, né? Então, assim, no começo do livro, o Cuco, ele representa um momento de felicidade para a negrinha. Ela adorava ver o Cuco, assim, saindo, enfim, batendo as horas. Só que depois. Só que o que vai acontecer é que num determinado momento a negrinha vai fazer uma coisa lá e a Dona Inácia vai puni-la. Então ela vai pegar um ovo, vai colocar lá na água, e aí quando a água estiver fervendo, ela vai pegar esse ovo, tacar dentro da boca da negrinha e vai deixar lá pra machucar de fato a boca da negrinha. E, bom, então a partir desse momento, desse castigo, o Cuco ele passa a representar a hora da punição pra negrinha, porque ela abriu a boca inocentemente, né, pra Dona Inácia quando ela colocou o ovo igual o Cuco ele costumava fazer, né? Igual o Cuco abria a boca. Então, a partir desse momento, o Cuco ele passa a representar a hora da punição. Ou seja, ele vai estar atrelado a uma ideia negativa. E ao final do livro, perdão, ao final do conto, o Cuco ele vai representar a hora da morte da negrinha, porque ele vai de uma certa forma bater aí a hora em que ela morre. E, bom, então assim, nesse conto, que a gente consegue observar que a gente tem uma denúncia dessa não mudança de hábito da elite brasileira após a abolição da escravidão, como esses maus tratos, esse desrespeito e enfim, esses castigos, essas punições ainda estavam presentes na sociedade brasileira. E, enfim, com esse conto a gente consegue observar então que por mais que o Monteiro Lobato ele fosse contrário aos maus tratos aos negros e, enfim, à população ex-escrava, ele ainda assim era racista, ele ainda assim era um ativista em prol do racismo, ou seja, uma coisa não anula a outra. Então ele era tipo assim, ele falava, não, tá, você é um humano, eu não posso bater em você, não posso te maltratar, isso tá errado, mas você é inferior a mim, porque eu sou branco e você é negro, então você segue sendo inferior a mim, você não deve ter os mesmos direitos que eu, mas também não é por isso que você merece apanhar. Então era basicamente isso que o Monteiro Lobato falava. Então é importante a gente entender que uma coisa não anula a outra, certo? Então, ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E, enfim, acho que era basicamente isso que a gente devia falar sobre esse conto.
E agora a gente vai falar um pouco sobre Mensagem, né, do Fernando Pessoa. Então, assim, esse livro levou mais de 20 anos para ser escrito, e ele foi escrito num período de decadência, né? Ali de 1913 a 1934. Então, Portugal estava em um período de extrema decadência. A gente tinha muitos conflitos, um autoritarismo muito grande, ditadores que ascendiam ao poder. Então, Portugal estava num contexto muito complexo, muito complicado. Só que, ao mesmo tempo, a gente também tinha um forte nacionalismo. Então, as pessoas elas vão perder esse senso crítico da sociedade e vão começar a idealizar a realidade. Porque, assim, meu, não, tá tudo muito ruim, tá tudo muito péssimo, então vamos idealizar, vamos fingir que tá tudo às mil maravilhas, sabe? E esse forte nacionalismo vai, de uma certa forma, abrir espaço para que esses líderes autoritários começassem a ascender. E, bom, Fernando Pessoa ele vai tentar ser um nacionalista crítico, né? Ele vai tentar não perder seu senso crítico. E ele vai ser um autor modernista, certo? Enfim, e esse livro ele é dividido em 3 partes, mas eu acho que a gente pode focar só na parte 1 mesmo, que eu acho que é a parte mais importante, enfim, que talvez vai ser a mais cobrada na avaliação especial, que é a parte do brasão. Então, essa parte ela se refere ao brasão da bandeira portuguesa e ela vai ser uma parte na qual a gente vai ter, então, a homenagem a nomes que foram muito importantes na fundação e na consolidação do Estado de Portugal. Então, a gente vai ter essas homenagens, esses tributos sendo pagos a essas pessoas. E, bom, é basicamente isso. Eu acho que a gente falou sobre os tópicos mais importantes que vão ser cobrados na prova, mas mesmo assim, não, não resumam seus estudos somente a essa videoaula, sabe? Então, leiam o livro da Essia, leiam a apostila, releiam suas anotações, também vejam os exercícios das avaliações especiais dos anos anteriores. E, bom, estudem que vai dar tudo certo. É isso. Boa prova.